quando você vai na aula de música mesmo, eu posso te decorar uma música e a gente só vai saber tocar aquela música. Mas eu posso te ensinar os princípios da música, os que eles chamam de escalas, a teoria musical. E quando você entende o princípio, você entende, por que aquela música funciona, que a diferença de música e barulho é que ela funciona. E dois, você tem a chance de compor porque você entende o que está por trás, entendeu? Eu trabalho com meu sócio, nós somos gestores de tráfego e trabalhamos como expert de Moçambique no nicho de confeitaria. Ah, ela já foi aluna da Fórmula e já foi insider. Nós temos acompanhado, né, as suas análises de lançamento e um ponto que notamos que sempre tens comentado é sobre criar um produto de classe executiva, que é um produto de um ticket maior para oferecer, primeiramente, para quem já é aluno. E nós já estamos com uma base considerável de alunos para fazer isso. Só que ainda não sabemos como estruturar isso. Então, essa é a minha pergunta. Como criar um produto de classe executiva? Eu vou te falar, é uma resposta um pouco mais complexa do que eu gostaria. Tenho até que pensar como é que eu vou falar isso. Porque eu estou planejando uma aula sobre isso, bem complexa. Mas Ok, é você pensar. Vamos tentar pensar junto aqui, sem eu tentar estruturar. Já que você está aqui, você está de Moçambique, eu estou aqui, são 6 e tanto para mim. Como você responderia a sua própria pergunta? O que é um produto? O ok. que você tem que pegar? Nossa, vou tirar os comentários que eles... O que você acha? Quantos anos você tem, inclusive, Gerson? 21. O que você teria que entregar para cobrar de 4 a 5 vezes mais? Ok. Ah, acompanhando um pouco do seu conteúdo, né? Eu tentei fazer uma engenharia reversa. Não, esquece a engenharia reversa. Vamos, Ok, ok. tecnicamente. Vamos ter um bate-papo aqui. Tá certo. O que o Gerson, sem necessariamente tentar entender o que eu fiz, mas o que você acha que faria você pagar de 4 a 5 vezes mais por um produto educacional? Esse vende, Uma. se bota no lugar dele. Ok, ok. Hum, um acompanhamento mais próximo. Então, tá bom, vamos lá. Né? É isso que o personal trainer faz na academia, né? Sim. Exato. O que mais? O que mais? O que mais? Próximo, então, entra dentro do acompanhamento mais próximo. O que você acha que seria um acompanhamento mais próximo? O que é isso? Seria eu estar mais perto fisicamente? O que seria um acompanhamento mais próximo? O acompanhamento mais próximo seria algumas Para você. análises. Sim. Seria análises do meu processo até a Roma, digamos assim. Análise da sua Então, jornada. sim. Da minha jornada até a Roma do produto de classe executiva. Tá bom. Então, Peço até a Roma. O que mais? o que mais? Vamos lá. Comunidade, Essa é uma excelente só de, pergunta. uma comunidade só de pessoas
com aquele mesmo propósito. Estar junto de pessoas, estar em um ambiente, assim que é ambiente com pessoas com aquele mesmo propósito. Vamos tentar falar desse ambiente aí. No seu curso você já dá esse ambiente, não dá? Já. Então, não é diferente do que você dá no seu treinamento. E as pessoas do seu treinamento têm o mesmo propósito, não tem? Tem. Então, talvez não seja só isso. Porque... E a resposta está na minha camisa. Ao contrário para você, não tá? Um dia eu vou fazer umas camisas escritas ao contrário. Mas consigo ler. Platzi. O que é o Plat? Você já me acompanha há um tempo. Sim, é um grupo. Ah, claro. Foi uma pergunta? Perdão, eu te interrompi. Eu perguntei e te interrompi. Isso não é muito legal. Desculpa. Ok, não é problema. Então, O que é o o, Plat? o Plat é um grupo de empreendedores que faturam mais de 2 bilhões de reais por ano usando as técnicas do fórmula de lançamento. Mais ou menos. Você acertou e acertou. Não, você acertou. Mas tem uma resposta mais específica. Tem dois Plats. Um Plat que chama Plat 10 mais. E outro Plat que chama Plat 2 para 10. 2 para 10. Então, o que é o Plat 10 mais? É o grupo de empreendedores que faturam mais de 10 milhões por ano usando as técnicas do fórmula de lançamento. O 2 para 10 é que está entre 2 e 10, né? Sim. O que é diferente da comunidade que eu apresento para o Plat 2 para 10 do que o Plat 10 mais? Perdão, do Plat 10 mais, 2 para e a comunidade da Fórmula. Vamos lá. Eu acho que é o ambiente. Acho que é o ambiente ou o objetivo, digamos assim, porque quem está no Fórmula. Uma pessoa que está no Fórmula, e eu estou tentando, e é difícil a gente acertar isso ao vivo, né? Sim. Pois é. É só reconhecer você por tão jovem ter uma clareza mental tão grande. Você está à frente das pessoas de 21 anos que eu conversei. E eu queria reconhecer você por isso, tá? Porque Obrigado. de entendimento, sua clareza mental é muito boa. E às vezes à frente de pessoas de 35 anos que eu converso. Isso é muito bom. De verdade, tá? Obrigado. É isso mesmo. E eu queria falar para você que é o seguinte. Na Fórmula tem ambiente. E na Fórmula tem gente que aspira a 2 milhões. Mas ele não tá no Plat. Porque ele não... Não. Não tem requisitos suficientes para estar lá? Ele não tem resultado ainda suficiente para estar lá. Sim. Então, o ambiente não é só propósito. Propósito, ok. Pode ser o quê? Resultado. Então, se você, por exemplo, tem, sei lá, o dinheiro para entrar no Plat e você não tem o resultado, não entra. Essa é a regra do grupo. Né? É uma das regras. A gente não quer parecer snob ou alguma coisa assim, não, mas a gente coloca o ambiente. Quando você oferece um ambiente de primeira classe, você acaba. Uma das coisas que você pode oferecer é ambiente baseado em nível de resultado. Onde você prefere estar? Num grupo que está cheio de 6 em 7 ou num grupo que não tem 6 em 7? Ou num grupo que está cheio de faixa preta ou grupo que não está? Você sabe que o ambiente, a controlar o ambiente, vale, é precificável. Você fala essa palavra é precificável em Moçambique? É Sim. Naturalmente. precificável. Você pode cobrar por mais caro.
Faz sentido? Sim, faz. Entendi. Então, no seu brainstorm, no seu mapa mental, não sei, você faz mapa mental ou você faz anotações mais assim, lista? Faço, faço mais listas. Sem problema. Então, na sua lista, cara, um acompanhamento mais próximo, né? Análise de lançamento. Então, acompanhamento é uma categoria, tá? A gente estou estruturando isso com você aqui. Você fez uma excelente Sim. pergunta. Nossa, muito inteligente. Eu estou tentando, brigando aqui com o meu mapa mental. Deixa eu só... Que ele deu um upgrade aqui no software. Eu estou tendo um pouco de dificuldade, mas eu... Free... Foi. Então, a classe executiva, ela tem um ambiente diferenciado. Ela pode ter diferenciado, mas aí ele tem que ter diferenciado. Tá? Não pode ser o mesmo ambiente. Ok. Tem que pensar, eu te dei o princípio, eu quero te dar o princípio e não a jogada ensaiada. Porque eu não quero que você decore uma música, eu quero que você saiba compor uma música. Faz a diferença? Quando você vai na aula de música, você entende os princípios da música? Você já fez aula de música? Não. Mas estou a entender o raciocínio. Também, assim, eu também não sou, fiz uma vez. Então, assim, quando você vai na aula de música mesmo, eu posso te decorar uma música e a pessoa vai saber tocar aquela música. Mas eu posso te ensinar os princípios da música, os que eles chamam de escalas, a teoria musical. E quando você entende o princípio, você entende, por que aquela música funciona, que a diferença de música e barulho é que ela funciona. E dois, Sim, você tem a chance de compor uma. Porque você entende o que está por trás, entendeu? Ou não? entendi. Então, o que está Entendi ainda. possível? O Não que tá... percebi? Então, aqui eu quero passar princípios e não uma música decorada. Eu não quero falar, Ok. porque quando você faz isso aqui, modifica uma coisinha ali no seu negócio, você não consegue adaptar. Então, é ensinar o estratégico para você, versus a decoreba. Decoreba é para você? Faz. É basicamente ensinar a pescar e não entregar o peixe. É ensinar mais um pouco que isso. É um pouco mais Sim, além. sim. É ensinar como um pescador pensa. Pensa, exatamente. Ensinar como um bom pescador pensa. E não simplesmente a mecânica da pescaria. Ensinar Ok. como um pescador. Os campeões, eles pensam de maneira diferente. É por isso que eles são campeões. Às vezes eles até sabem disso. Então, você falou uma coisa que tem que ter um ambiente e tem que ter alguma diferença. Se o ambiente da classe executiva for igual ao ambiente da classe econômica, para que o cara vai pagar a classe executiva? É 4 vezes mais caro, 5 vezes mais caro. Tem que ter um ambiente Diferente. muito bem. Você está anotando comigo? Sim. Ambiente diferenciado. Então, por exemplo, como eu posso diferenciar o ambiente? Como é que eu... Tipo, um exemplo, só para eu não ser muito teórico demais. E esse é um exemplo, mas não é o jeito. É só um exemplo. Qual um jeito de eu forçar esse ambiente a ser diferente? Vamos lá. Sei. Eu não sei. Não, é legal que eu falo, depois eu repito para ver se aterrissou, né? Tá na minha... Ok. Como é que eu posso forçar, orquestrar um ambiente ser diferente? Resultado. Fala mais sobre isso. Porque você falou sem convicção ainda, sabe? Falei Então, sem convicção. eu completar. E as pessoas fazem isso às vezes, entendeu? Falei sem convicção, por quê? Porque tu fizeste menção de algo importante, que é, dando exemplo do próprio Plato, né? Um dos requisitos
é ter resultado. É ter resultado. E eu estava a pensar, para nós, como é que seria, como as alunas, Agora eu vou te interromper. É ok, aí que você... Porque você tá, ao invés de estar nessa conversa comigo, você já está tentando aplicar para você muito rápido. E isso vai te evitar que você seja um bom general. Então vamos lá. Eu vou fazer uma parte diferente, tá bom? certo, Vamos, e eu quero uma diferença do jeito que eu acho, que eu falo isso com muito respeito, tá bom? Do jeito que eu sim, acho, pensando, versus do jeito que a maioria das pessoas, quando eu falo a maioria, que muitas, não sei se é a maioria, muitas pessoas pensam, tá bom? ok, tá bom, A tá gente, bom. na escola, pelo menos na escola que eu fui, a gente é treinado para ser duas coisas. E eu acho, tá bom? Eu acho que a gente é treinado para ser bons funcionários ou bons soldados. Mas eu não acho que o treinamento da escola é voltado, em sua maioria, para sermos bons líderes. Líderes. Então vamos lá. O líder numa empresa é o presidente, é o dono, dependendo da empresa. E o líder no exército é quem? General? General. E o general, ele pensa de uma maneira relativamente diferente do soldado. Ele tem um outro framework de pensamento. E você sabe que eu alucino que a nossa escola, em vias de regra, existem excelentes outras escolas. Treina a gente para ser soldado ou funcionário? Não, não, não. Não sei por que isso acontece. Eu acho que é porque é por isso que ela foi criada. Você sabe quando surgiu as escolas do jeito que a gente vê hoje, de carteira, uma professora ensinando para avaliar os alunos? Sabe quando isso foi criado? Não, não, não. Depois da Revolução Industrial da Inglaterra. Você sabe que, eu não sei, assim, currículo é muito louco, né? Mas você sabe o que foi a Revolução Industrial da Inglaterra? É, faço ideia, faço um bocado de ideia, aquela questão de... Revolução, vamos estudar a Revolução Industrial, vai lá. Olha Revolução isso aí. Inglesa, tá bom? Aquela revolução trabalhista, melhores Não é, condições de vida, máquinas a vapor. isso mesmo. Inventaram máquinas a vapor, por exemplo. E com essas máquinas, eles construíram indústrias, que nada mais é um jeito de produzir uma coisa em grande quantidade. Antigamente não tinha máquina, não tinha indústria. Era tudo produzido como? Mão de obra humana. Mão de obra? Fala para Humana, mim. humana, humana. Eu tenho, eu tenho muita dificuldade de ver sua boca, isso me dificulta te Ok, entender. ok, ok. É que às vezes ler o lábio auxilia. Então vamos Ok. lá. Antes da indústria, o que que tinha? Mão de obra humana. Mão de obra humana, ou como a gente gosta de chamar aqui no Brasil, artesanal. E não tinha escola. Você sabe como é que você aprendia uma profissão? Não consigo ver sua boca mais. Aqui, Agora, assim acho que está agora melhor. é. Sabe como é que a Ok. gente aprendia uma profissão? Indo à escola, se formando. Não tinha escola. Como Ah, é que ok, era yeah. tudo artesanal? Pensa lá no tempo da Idade Média, não tinha escola. Uhum. Como é que se aprendia a ser uma profissão? Executando ou praticando, Isso, praticando. aprendiz. Você entrava, você queria ser sapateiro, por exemplo, você procurava um cara que te ensinava a fazer sapato. E aí você ficava virando um aprendiz. Você queria ser padeiro, você ensinava um cara que não tinha escola. Só que aí, com as indústrias, eles precisavam de muitas pessoas qualificadas, funcionários, operários, para operar.
E só que eles precisavam isso de muita forma, assim, de muita gente, em volume. Então, o que eles criaram para criar isso? Para trabalhar nas indústrias? Não percebi, desculpa. Sem problema. A última pergunta. Eu ainda, é assim, eu vejo sua boca, mas eu depois não vejo. Você tem como colocar o seu telefone um pouco mais para frente? Que tem Eu um acho que tripé aqui, vai ajudar a nossa comunicação. Por causa do sotaque, se eu ler o seu lábio, vai me ajudar. É estranho, né? Se eu falar assim, é mais um pouco mais difícil do que se eu falar assim. ok. Ok, vou tentar colocar assim. Tá, joia. Obrigado, viu? Eu sei que não deve estar fácil. Às vezes a gente não tem suporte, tá, não está preparado para uma live dessa. Mas vamos lá. Ok. Eu queria que você ficasse comigo. O que que a gente... Eles precisavam de muitos funcionários para trabalhar nas indústrias, que antes não tinha indústria. Então, o que que eles Sim, sim. criaram para criar esses funcionários, para qualificar esses funcionários? Acho que era um método. Criaram máquinas que As máquinas produziam em eles grandes criaram. escalas. Mas o que eles criaram para treinar essas pessoas a trabalhar nesses lugares? Criaram Uma coisa que chama escola. escola. Então, as Isso. escolas não foram criadas necessariamente porque tinha uma defasagem de líderes. Foi criada porque tinha uma demanda muito grande para operários. Então, eles criaram a escola para quê? Para formar o quê? Operários. É, e soldados. Por isso que na Soldados. escola você tem um pouco. Se você for parar para pensar, a escola tem, não sei aqui aí em Moçambique, mas tem um sino. Começou a aula. Também. Aí tem o sino Também. do recreio. Recreio. Isso parece muito os sinos das indústrias. Na época. Indústria. Começou o turno, trocou o turno. Então, eu e você provavelmente fomos educados para ser o quê? Soldados. Soldados ou soldados no campo militar, né? Se a gente for falar, mas no campo civil, Nós chamamos de trabalhadores. trabalhadores. Excelente. Então, nesse processo, a gente aprende a ser trabalhador. E trabalhador opera. Opera, trabalha. Não estou falando trabalha, opera, pratica, mexe. E trabalhador, ele não necessariamente pensa como líder. É uma outra escola. Então, quando eu estou te dando o líder, ele pensa numa outra coisa que chama estratégia. Estratégia. O líder, a gente estuda pouco, menos estratégia que deveria. Porque a gente não é treinado necessariamente, sua grande maioria, para ser líderes. Não pela escola. A gente é treinado para ser operário, trabalhador. E aqui no Brasil, assim, você faz a escola, depois você arruma um emprego. Para ser o quê? Trabalhador. Trabalhador. Né? Para trabalhar como operação. Logo, quando eu estou te ensinando. O que eu quero dizer é que a minha mente, como depois que eu acabei pelo currículo da minha vida chegando a uma posição de liderança, eu penso diferente da maioria das pessoas que não estão acostumadas a pensar como um líder. E o líder pensa no quê? Na estratégia. Correto? Correto, correto. E eu estou tentando passar para você a Estratégia. correto. Mas você não consegue nesse momento. Porque no momento que você coloca a estratégia na cabeça, você já pensa como um operário que quer operar. Sim, sim, sim. Em vez de você prestar atenção no que eu estou falando necessariamente do ponto de vista de um líder estratégico, você está pensando do ponto de vista de um Operário. exato. Então, quando eu falo uma coisa, você já quer operar. Porque você está automaticamente muito bem treinado a ser um bom operário, um bom trabalhador, um bom funcionário, um bom...
E eu não quero desmerecer isso. Nós precisamos de operários. Eu acho que nem todo mundo nasceu para ser líder. E eu não quero desmerecer, eu quero favorecer isso. Mas nesse caso, como a gente está numa conversa aqui de eu quero trazer para você uma outra perspectiva de vida, que eu penso em estratégia. E você opera tanto, esse seu operar é tão automático que você não se permite pensar na estratégia. Logo, quando eu te dei uma estratégia, só o fato de você não conseguir operar especificamente no seu negócio te impossibilita de responder minhas perguntas. Você não tem um pensamento baseado no que eu estou falando. Você tem um pensamento baseado no que eu estou falando que é aplicável para o seu negócio. Se não for, você não quer operar. Então, você tem que... Para a gente ter essa conversa aqui, momentaneamente, você tem que deixar o seu lado operário, que é importante, digno, íntegro, de lado, para você começar a pensar comigo na estratégia. Então, primeiro você entende os princípios das estratégias, as ferramentas, os sabotadores. Depois, eventualmente, você vai pensar como você vai aplicar ou não essa estratégia no seu negócio, se você decidir. Mas não é de baixo para cima. Um líder, ele pensa de cima para baixo, em via de regra. Porque ele tem a mente mais livre para pensar na estratégia. E na estratégia, eu te falei que dentro de ambiente tem que ser, em via de regra, tem que ser um ambiente diferenciado. Porque se for igual, o que acontece? Se eu oferecer um produto 4 vezes mais caro com ambiente igual, o que vai acontecer? Você já comprou? Qual foi a última coisa que você comprou? Uma coisa que eu comprei, digital ou qualquer coisa. Não, física mesmo. Pode ser um celular, não foi a última coisa, mas você comprou um celular? Sim, 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 sim. Se eu te oferecer um celular 5 vezes mais caro, que não tem, que é igual a um celular 5 vezes mais barato, você compraria? Não, Não, né? sim. Então por que o ambiente tem que ser diferente? Porque se tiver o mesmo ambiente, não terá valor. Se tiver o mesmo ambiente, para que você vai pagar 5 vezes mais? Sim, não faz sentido. Não faz sentido. Então o ambiente tem que ser... Diferenciado. Por quê? Porque senão não vai ter valor. Se não tiver, o que vai acontecer? Uh, não vai fazer sentido. Não vai. Ninguém Eu não vou compra. conseguir vender. Ninguém compra, assim. Ninguém compra. Você vai comprar, você vai comprar só se tiver valor. Então o ambiente tem que ser o quê? Diferenciado. Porque senão... Ninguém vai comprar. Exato. E como é que você faz um ambiente diferente? Eu dei um exemplo. Me dá um exemplo, sem esconder sua boca. Por favor. Vale repetir o exemplo que deste? Vale repetir o exemplo que deu, não importa. Qual o único jeito Resultado, do ambiente? resultado. Tá, resultado é um substantivo. Fala mais sobre isso. Eu não quero que você jogue um substantivo para eu completar, porque talvez... Ah, Fala ok. para eu ter uma segurança maior que você entendeu o que eu falei. Estabelecer como requisito, como um dos requisitos, o resultado, Por quê? porque assim vamos ter um ambiente diferenciado, ou teremos um ambiente com pessoas com resultado. E por que um ambiente com pessoas com resultado é diferente e mais valorizado? Diferente, mais valorizado. Por quê? Porque
É diferente? Não, então eu vou perguntar diferente. O Ok. ambiente prestado é melhor ou pior? O que você acha? É melhor, é melhor, é melhor, é melhor. Certeza? Absoluta, absoluta. Por quê? É só você se botar num lugar. Você prefere estar num grupo de pessoas que só fizeram 6 em 7 ou num grupo de pessoas que não fizeram 6 em 7? Você pessoalmente. Um grupo de pessoas que fizeram 6 em 7. Por quê? Porque nós temos, digamos, dores e desejos similares. Não necessariamente. Engraçado quando a gente é forçado a pensar no porquê das coisas. Ixi, É um bom exercício, é didático, tá? Eu só quero É, te falar é, assim, porque o líder, ele pensa. Ele não simplesmente segue, né? Ele pensa no porquê das coisas. E eu quero tô te incentivando a pensar, por quê? Por que que você, experiencialmente, você prefere participar de um grupo de pessoas que tem 6 em 7 do que não participar? Por quê? Por quê? Se você não entende por quê, é difícil de cobrar mais caro por isso. Mecânico. O princípio, que princípio, qual o princípio que rege o fato de ter mais valor em estar num grupo de 6 em 7? Um grupo de pessoas de resultado. Você sabe empiricamente que isso é melhor, mas você não verbalizou o porquê sim, disso, né? sim, sim, sim. Não consigo verbalizar. Travou total, né? Verdade, verdade. Mas é, como é que eu posso explicar? Como é que você pode É explicar? que, é que eu sei porquê, mas eu não consigo, não consigo, não É, consigo passar isso, não consigo passar. entendo. Eu entendo que você sente que é melhor, mas você não sabe exatamente verbalizar o porquê. Isso é super importante. Porque se você não souber verbalizar o porquê que isso é importante, é difícil de vender. Porque a pessoa, na hora dela pagar 4 ou 5 vezes mais, se ela não sentiu o que você sente, o único jeito de você mostrar valor para ela é verbalizando, com a palavra. Então eu estou desenvolvendo essa palavra falada em você, ao invés de te dar a resposta. E a palavra e a resposta está dentro de você. Você pergunta, faz uma mental, cara, por que eu pago 4 vezes mais para um grupo que tem resultado versus um que não tem? Então, quer pedir ajuda para universitários? Deixa eu ver. O que é melhor? O que é melhor participar de um grupo com gente de mais resultado? Digita aí. Vamos ver se vocês ajudam o Gerson. Porque o ambiente motiva Porque a evolução, a evoluir. Elas também não sabem, valor, gente. Elas não sabem. Tem o mesmo objetivo. Eu vou te dar um bônus de você não saber, porque até agora ninguém acertou. Também não sabem. Já está aprovado. Não é só por causa disso, não. Porque eles tiveram resultados, e daí? Porque prova o resultado, pela visão de mundo, também não. Para que você participa do ambiente? Para aprender. Quando o cara foi um aprendiz lá no tempo, antes da escola, como é que o cara aprendia a fazer sapato? praticando. Como é que ele fazia? Ele achava um mentor. Achava um mentor. E aí esse mentor ensinava para ele. E o mentor era um cara que já sabia fazer Essa parte. sapato. É bom aprender a fazer sapato com quem não sabe fazer sapato? Não, 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 não. Não.
Então, se você está num ambiente com pessoas de resultado, você aprende muito mais. Porque a pessoa que tem resultado tem muito mais a ensinar e muito mais a compartilhar. Você tem razão não, Gerson? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Agora você tem que me perguntar por que é mais ou menos assim. Vamos ver se eu vou... essa é uma que eu acho que eu não vou conseguir aterrissar esse avião ainda. E talvez eu não tenha preparado para ensinar isso tanto assim. Mas eu acho que... O que você não entendeu? Porque... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não estava tão claro assim para mim. Porque Você entendeu? Você escutou? Escutar a palavra errada. Você entendi, 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 não concordar, mas entender? entendi, Então, entendi. repete para mim só para ver se você entendeu mesmo. Vou fazer a pergunta e passar a resposta. As pessoas preferem estar em um ambiente com pessoas com resultado, porque é melhor aprender com quem já alcançou aquele resultado que nós estamos em busca. Daí, deixa o exemplo do sapato. Eu prefiro aprender com quem já sabe fazer sapato do que com alguém que não sabe fazer sapato. Por isso que eu tendo a pagar mais por aprender estando no ambiente de pessoas que também já têm o resultado. Isso foi o que eu falei, né? Mas você não concordou muito, assim, né? Não foi uma coisa que aterrissou muito para você. Por quê? Porque algumas, vamos lá, tenho que concordar contigo primeiro que, Eu não sei. vamos lá, é o seguinte, Você pode até... Sua expressão não é uma expressão de que, entendi. É uma expressão de, tô com mais dúvida ainda. Né? primeiro é que estou com receio de apresentar uma dúvida operária, digamos Então, assim, e é tudo bem se você errar e apresentar uma dúvida operária. mas é que é, ok, vamos lá. É que na na comunidade do curso, digamos assim, quem estão ali para ajudar, também são pessoas que já têm resultado. Ou de outro modo, nós fazemos a comparação de dois grupos e puxando para aspectos mais práticos, um grupo que é mais avançado e outro que é básico. O que não aterrizou para mim é que tanto tanto no segundo grupo como no primeiro, quem é responsável por ajudar, digamos assim, é uma pessoa que já tem resultado. Não sei se fui Então, claro ou é pior participar de um grupo de pessoas que têm resultado? Você acha que o aprendizado só vem do mentor? Você acha que não vem dos colegas também? Você não, acha que vem. só aprende com o mentor, com o líder? Você não aprende com as pessoas que estão ao seu lado? Aprendo. E para você colocar em você num lugar onde só campeões, isso é com o mentor? Ou você Não vai aprender percebi. com pessoas? Não percebi, travou um bocado. Colocado num grupo, você acha que você só aprende com o professor? Não. Você aprende com os seus colegas também. Com os colegas, sim. Experiências, erros, com os acertos dele. Muitos deles passaram por coisas que você pode aprender com eles.
Não é só do aluno para o professor como é na escola é assim, né? Sim, 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 acho que falei assim. Na escola é assim. Na vida real não é assim. Na vida real, você não aprende só com uma pessoa que é com o título de professor. Pode ter a chance de aprender com várias. A gente chama de aprender só com os erros, os seus erros e seus acertos. E outra coisa é você aprender com os erros e acertos de muita que trilhar naquela. Ó, tem dois pontos. Certeza. Então, você precisa ter um ambiente diferenciado. Você precisa ter um acompanhamento mais personalizado. Você me deu um exemplo de acompanhamento mais personalizado, como o acompanhamento da jornada, um a um. Sobre o ambiente, é importante você ter um ambiente diferenciado. Se você não tiver um ambiente diferenciado, a pessoa não paga mais por isso. Isso é igual. Uma das maneiras de fazer isso é você ter um ambiente onde pessoas de resultados iguais estão em um certo grupo. Por que isso? Porque quando você tem pessoas de resultados no seu grupo, você tem mais como conversar com elas. Você tem muito como mais aprender. Um faixa preta tende a aprender um pouco mais com faixa pretas do que com faixa branca, porque o faixa preta tem mais experiência. A gente não aprende, a comunidade não é só um mecanismo de relacionamento e troca de ideias, é um mecanismo de aprendizado também. E a gente não aprende só num ponto de vista. A gente não aprende só com o professor, a gente aprende com os nossos colegas também. E quanto mais os nossos colegas têm resultado, mais a gente aprende. Tem um livro que eu quero te recomendar. Pode, pode. Então, tá bom. Vou escrever aqui, tá? Deixa eu achar aqui. Ele chama. Nossa, meu celular tá ficando quente. Ele chama quem? Deixa eu pegar aqui. Pensa, Iriquez. E eu quero que você seja rico, tá? Mas para ser rico, você vai ter que. Ai, tá pedindo para informar meu CEP. Para você ser rico, você vai ter que. Segundo esse livro, para ser Pensar. rico, é. E ó, e pode parecer estranho isso que a gente fez hoje. Mas eu tô focando, eu tô sendo. Didaticamente, eu tô te forçando. Te forçando é a palavra errada. Eu não tô te forçando, mas eu tô incentivando você ao quê? A pensar. Exato. Porque na maioria das vezes a gente dá a resposta e a pessoa não precisa nem pensar, né? Mas se eu te dou a resposta e você não precisa nem pensar, você vai tender a ser mais operador Operador. e menos Líder. exato. E os líderes, Pensam. e não basta só sentir. A gente tem que procurar verbalizar o porquê das coisas quando a gente está fazendo. Porque se a gente não conseguir explicar o porquê da vantagem disso, é difícil da gente envolver outras pessoas nesse projeto. E quem pensa, Enriquece. por quê? Quem pensa enriquece. Porque é o seguinte, e parece estranho isso, porque não é um papo que a gente fala assim normalmente, nem acho que eu sou uma pessoa certa ou errada para falar isso, eu só falo da minha experiência. Quem pensa enriquece porque os líderes ganham mais. E eu não falo isso de uma maneira degenerativa nem pejorativa. Quem ganha mais, o general ou o soldado? General. Naturalmente. A chance de um general ser mais rico, do ponto de vista financeiro, é maior. Quem ganha mais, o presidente ou o dono da empresa ou a pessoa que faz a operação? Dono da empresa. É normal. E essas pessoas pensam. E é uma coisa que a gente está constantemente menos, menos treinado para fazer. Porque a intenção da nossa escola não é necessariamente construída para isso. Por isso que numa sala de aula o professor chega lá e taca as coisas. Ele não te faz necessariamente pensar. Ele não te pergunta necessariamente o porquê.
Você às vezes faz coisas que, pelo menos as escolas do Brasil, isso não é nada de errado, tá? Funcionou bem. Eu tenho tudo que eu tenho graças à escola, mas é raro a gente ter uma discussão. É mais um monólogo do professor, não é? É, Porque a gente está criando o quê? Funcionários. E não é à toa que a maioria deles se tornam funcionários. Porque eles foram treinados para isso. Bons funcionários, inclusive. Mas ninguém nunca teve essa conversa comigo. Não aos 21 anos. Eu não sabia disso. E aí, essa é um pouco da minha visão do meu canal. Às vezes eu quero que você enriqueça. De verdade. E vai ser massa ter isso acontecendo em Moçambique. Mas para isso você vai começar a ter que refletir um pouco mais. Ao invés de simplesmente, né? Tá bom? E esse livro, não sei se é a solução não, mas é um bom começo. Foi escrito, eu acho que em 1900 e bolinha. 1938. É muito bom. Ele é um bom começo para isso. Do ponto de vista estratégico, tá? E eu acredito que se você seguir ele, você vai acabar desenvolvendo mais o seu pensamento. Porque quem pensa... enriquece. E eu não estou falando que as pessoas que estão operando, elas não pensam, não. Mas o trabalho delas não é necessariamente pensar no que fazer. É mais seguir e operar e fazer as tarefas, né? É um pouco mais... É mais majoritário. Não estou falando que isso... Não, pelo contrário. Mas eles não pensam em estratégia o tempo inteiro. Quanto mais você pensar estrategicamente, mais você vai tender a subir nessa sua cabeça de líder. Que é isso que meu canal é sobre isso. É que não parece, mas é um pouco disso. Tá bom? E com Certo, isso, certo. eu espero que eu tenha menos... Eu espero, assim, de esperança mesmo, que eu tenha menos confundido a sua cabeça, mais clarificado, clarificado. E talvez quando você rever essa live algumas vezes, isso vai ficar mais fácil. Porque quando a gente está ao vivo, a gente fica um pouco mais nervoso, né? Por natureza, tá bom? Tá E eu vou certo. te falar que você não errou as coisas, não. Você acertou. Porque quando eu perguntei pra galera nos comentários, eu vi que acho que quase ninguém acertou. Se ninguém. Tá bom? Então é Tá certo. difícil. Combinado? Combinado, combinado. Então tá bom. Um abraço pra você, Gerson.